Sejam bem-vindos ao Nas Quatro Linhas. É sempre assim, à quarta-feira falamos do futebol, daquele que acontece dentro do retângulo do jogo, com a nossa equipa principal. Rui Cerqueira, boa noite. Também Henrique Calixto, muito boa noite. E Aníbal Siciliano, sejam bem-vindos de novo ao Porto Canal e ao Nas Quatro Linhas, onde vamos falar sobre futebol, Primeira Liga, Liga dos Campeões, também sobre eleições e futebol, sobre as condições do relevado e árbitros, também sobre aquilo que reclamam também os árbitros portugueses de aumentos. Começamos pelo futebol e pelo jogo jogado. Henrique Calixto, olhando de forma um bocado superficial, depois vamos perspectivar a próxima jornada também para aquilo que foi esta, com a primeira chicotada psicológica a acontecer. Aparentemente, aquilo que lhe pergunto vai muito diretamente se traduz efeitos ou não. Esta vitória de Boa Vista, com a saída de Miguel Leal, desde logo ganha ao Benfica, e isto é fruto de quem? De um novo treinador? É fruto de um treinador passado? É fruto dos jogadores? De que é que isto é fruto? Boa noite. É fruto de todos. É fruto do trabalho anterior, porque não se constrói uma equipa, nem um modelo de jogo, nem o mínimo sistema em 2 dias, e portanto o Miguel Leal tem de facto aí a sua cota-parte de intervenção, porque já trabalha há muito tempo com a equipa. O Simão, o novo treinador, tem nos aspectos motivacionais, isso tem de facto, um ou outro pormenor em relação ao modelo de jogo, mais acima, menos acima, mais zona, menos zona, mais pressão, menos pressão, e o aspecto de apoio e os jogadores quererem mostrar-se também, traduz-se num maior empenho. Normalmente é assim que acontece. Agora, a grande culpa disto é de facto o Benfica, porque não jogou. O Boa Vista tem muito mérito, jogou com o Benfica, que é este Benfica, portanto não há culpa, não há desculpa para o Benfica, nem quer dizer com isto que o Boa Vista fosse menos brilhante ou menos justo vencedor, não é isso que se coloca. Só que de facto este Benfica, se quer ser campeão, tem que inverter algumas coisas, e algumas delas porventura já não podem inverter até janeiro, porque para além da falta de beleza no jogo, para além do problema estético, da eficácia, há também o problema da qualidade do plantel, que é uma coisa que ao longo destes tempos nós fomos aqui falando, que era inconcebível uma estrutura como o Benfica, que se dizia a melhor estrutura do país em termos de scouting, não só, mas em termos de scouting, e depois não vai buscar jogadores que possam minimamente colmatar as saídas de 3 brilhantes jogadores, como é o Lindelof, Semedo e o Guarda-Redes. Portanto, acho que, e para além do Feds, obviamente, isto é numa análise muito ligeira, mas penso que o problema das contratações é um problema básico que só pode ser resolvido, e não vamos esperar muito mais em termos de qualidade do jogo, já que a qualidade do jogo é transmitida não só pelas orientações do treinador, mas pela qualidade do plantel e dos seus jogadores. Portanto, acho que é uma mescla disto tudo. Só corrigir, a chicotada psicológica acho que não existiu, acho que foi o Miguel que quis sair. Sim. E portanto essa da chicotada psicológica às vezes tem uma carga, às vezes não, sempre tem uma carga negativa, e porventura, e neste caso não foi assim, foi o Miguel, ainda não sabemos claramente o porquê, ou pelo menos publicamente não se sabe o porquê. Porventura, se calhar também não interessa a uma e a outra parte, porque faz parte também do seu contrato de sigilo em relação a algumas coisas, mas o que é certo é que o Benfica, o Boa Vista, deu um salto qualitativo em termos de pontos e um acréscimo motivacional para encarar estes próximos jogos de outra forma. Quanto ao Benfica, ao Futebol Clube do Porto e ao Sporting, o Sporting um jogo contra o Tondela, o Futebol Clube do Porto com uma vitória em Vila do Conde por 2-1, justas, no seu entender? Sim, justas, perfeitamente justas. Se esperava que o Sporting ganhasse com alguma facilidade, e que aconteceu com alguma facilidade com o Tondela em Alvalade, o mesmo não se esperava no Futebol Porto em Vila do Conde, já que o Rio Ave continuava a ser uma equipa fortíssima, apesar de ter perdido o penúltimo jogo com o Marítimo por 1-0, mas o Porto não esteve muito bem na primeira parte. Na segunda, e aqui queria dar um mérito fundamental, porque há momentos em que o treinador tem mérito, a alteração da estrutura e do sistema
fez um Porto mais acutilante, um Porto mais pressionante, um Porto mais dominador do jogo, a criar muitas dificuldades em termos da circulação de bola ao Rio Ave, a concretizar em 2 golos. Penso que foi uma vitória justa, clara, mas fundamentalmente pela intervenção do treinador, que esteve muito bem na segunda parte, nas alterações táticas que promoveu e até nas próprias substituições. Luís Cerqueira, boa noite. É uma jornada esta 6 que, olhando se calhar em primeiro lugar para este Porto, é um Sérgio Conceição que iguala Vilas Boas, está muito próximo de Jesualdo e Xisca. É um super arranque para Sérgio Conceição e o Porto. É um super arranque concretizado aqui num jogo em que se ia ver se o Porto reagia ou não a uma derrota muito penalizadora em casa para a Champions League. De resto, era uma jornada em que punha o Porto e o Benfica à prova por isso. O Futebol Clube do Porto conseguiu com distinção dividir bem aqui, separar as águas e no campeonato voltar a ganhar. E a equipa do Sporting, que vinha também de uma noite europeia boa, deu continuidade a esse trabalho. Em relação ao Futebol Clube do Porto, dizer também, há pouco o professor Henrique Calixto falava da dificuldade que será para qualquer equipa jogar em Vila de Conde. O Benfica já lá tinha deixado 2 pontos. O Futebol Clube do Porto tem, nestes 6 jogos, pelo menos 2 jogos fora que são muito complicados, que foi em Braga e em Vila de Conde, sendo que o Tondela, por natureza, também tem sido um jogo muito complicado para o Futebol Clube do Porto. E, portanto, ganhou nos 3 E basta olhar para esse comparativo, não podendo haver esse comparativo de um ano para o outro, mas estatisticamente olhando, são pontos ganhos em Braga, ou recuperados em Braga e pontos recuperados em Tondela. São 4 pontos recuperados em relação a... Eu gosto sempre de fazer essas comparações, vale o que vale, mas de ir fazendo os pontos que num ano se perderam. Eu acho que até pode ser tomado como um desafio, muitas vezes pelo próprio treinador, poder... Por exemplo, o Tondela é uma equipa desafiante para o Futebol Clube do Porto, porque não sendo uma equipa da igualha do Futebol do Porto, digamos assim, em termos de valor, nestes 2 anos de primeira divisão, é uma equipa que tem sempre criado, ou quase sempre criado, problemas ao Futebol Clube do Porto, e nomeadamente até nos jogos em casa, e já ganhou no Dragão. Portanto, estes desafios são também importantes. O Futebol Clube do Porto, que apenas sofreu um golo, até agora nestes 6 jogos, e um golo, curiosamente, num momento em que a equipa se está a reposicionar, em que o lateral esquerdo sai, em que o Ricardo, que estava a ala direito, se vai posicionar a lateral esquerdo, há um lançamento, há uma segunda bola em que Filipe não cortou lateral, cortou um bocadinho frontal e ali, mas apenas neste momento, de resto, o Futebol Clube do Porto sofre apenas este golo nesta desconcentração, de resto tem 14 marcados. Em relação ao Benfica, já se fala dos golos que tem sofrido mais de bola parada, e nos últimos 2 jogos foram sofreu golos de bola parada. A verdade é que eu estava aqui a ver, e complementando aquilo que o professor Henrique Calixto estava a dizer, o Benfica, em relação ao passado, apresenta-se naturalmente sem o Ederson, o Lindelof e o Semedo, sem o Feiza, o Samari estava no banco, portanto também não jogou, o Jardel também não e o Júlio César também não. Ou seja, tirando a parte da frente, e mesmo na frente, já não está o Mitroglou. É um Benfica com mais de meia equipa diferente em relação a um passado recente, mesmo tendo em conta que alguns jogadores ainda estão presentes, mas o Feiza é um crónico lesionado. É um jogador que faz muita falta à equipa, mas que cronicamente tem lesões, de resto já se sabe isso, e que não creio que tenha sido substituído também à altura. Tanto mais que o próprio Samaris também tem tido alguns problemas de lesão nos últimos tempos. Portanto, este foi o jogo que eu vi menos. Estava numa conferência no Museu do Futebol do Porto sobre os 30 anos de Viena, à mesma hora do jogo, e confesso que quando entrei para a conferência vi que estava 1-0 para o Benfica, um golo muito cedo, obviamente sem ver o jogo, se pensa que o Benfica em vantagem no Bessa, que acabou de trocar de treinador, pode estar ali em alguma confusão de ideias, teria o jogo encaminhado, e basicamente no fim da conferência percebi a 10 minutos de fim que o Boa Vista tinha dado a volta ao resultado. Não vi depois o jogo completo, vi apenas o resumo, fui lendo aquilo que se foi escrevendo, e portanto foi o jogo a que estive menos atento e que não tive a oportunidade de ver, mas olhando a isto, naturalmente que se nota aqui, se notam as ausências, e agora se vai notar se calhar um bocadinho mais a tremideira, fruto do que aconteceu com o guarda-redes, do golo que consentiu, por muito que depois venha o Luizão, venham colegas, adversários, dar moral é aqui um problema que se cria. E, portanto, eu creio que há aqui muito para resolver, e muito daquilo que o professor Henrique Calixto já tinha levantado em análises anteriores, em programas anteriores, nomeadamente em relação àquilo que foi o não repor de qualidade no setor defensivo. Em relação ao Sporting, o Sporting continua numa época fantástica no campeonato, 6 jogos
6 vitórias. O Sporting que não fez aquele jogo QB a seguir às competições europeias, que foi, neste caso, tal como o Benfica, marcar cedo, num livre inesperado, digamos assim, para o próprio guarda-redes do Tondela, do Mathieu, e, portanto, a demonstrar aqui qualidade também nestes lances. E depois foi um jogo que eu creio que na primeira parte tinha meia dúzia de remates. O Sporting acabou com 8 remates e o Tondela também com muito poucos remates. E, portanto, foi um jogo QB pós-competições europeias, aqueles jogos que estão para ganhar, e destacar aqui mais uma vez o Bruno Fernandes, esse achado, esse português imigrado, digamos assim, quase desde sempre, desde aquilo que é conhecido a nível sénior, e que volta a fazer um grande gol e que tem estado em grande destaque, num Sporting que, para mim, um dos destaques deste Sporting é não estar dependente do Bas Dost. No ano passado víamos um Sporting muito dependente do Bas Dost. Falávamos aqui mesmo em relação a este ano que ia construir uma equipa em torno do Bas Dost, e a verdade é que nas competições europeias muitas vezes tem jogado sem o Bas Dost. No campeonato mesmo com o Bas Dost, não é que ele não seja decisivo, não tem sido os golos, não tem sido necessário só nos golos, o jogar com a equipa, o poder receber de costas, tabelar, proporcionar que apareçam jogadores como o Bruno Fernandes a poder rematar, mas a não dependência dos golos de um só jogador tem sido para mim aqui um bocadinho, confesso, uma certa surpresa, porque esperava que o Sporting carrilasse muito o seu jogo em função de cruzamentos para o Bas Dost, porque é um finalizador excelente e que marca a diferença num campeonato como o português. Nível Ciliano, boa noite. É por isso mesmo, e olhando para este início de campeonato, face à forma global, a equipa que se calhar tem conseguido andar mais entre os pingos da chuva, este Sporting? Sim, o Sporting tem um plantel muito bom. O Jesus disse que acertou, desta vez a diferença acertou nas escolhas, tem bons jogadores e boas cabeças. E realmente o Sporting tem feito alterações e continua, digamos, a ter um futebol de grande qualidade. O Sporting com Bruno Fernandes é outro mundo, é fora de série, não há aquela dependência só de um jogador. O Bruno acrescenta, e ele pôs o Bruno mais atrás, mas depois basta mudar um bocadinho para voltar ao normal, e portanto o Sporting, com o Entrão, dá uma coesão também muito forte à defesa, dá umas possibilidades que outro não dá, e tem vai entrosando novos jogadores, como Yuri Medeiros, vai começando a pô-los também para... Pode gerir isso, o plantel é muito bom, e portanto o Sporting depois gera os resultados, quer dizer, gera os resultados, chegou ali, vê o jogo está a ganho, ele domina o jogo e portanto consegue segurar e tem uma importância muito grande. E depois especialistas na marcação de livros são importantes em todas as equipas, e aqui viu-se, aparece mais um especialista, que é uma coisa determinante nos lances de bola parada, não é? E portanto a fazer o resultado. O Sporting bem, está a gerir conforme quer e portanto está a trabalhar muito bem. O Benfica, provavelmente por causa de reduzir o passivo, e esta preocupação da redução do passivo, se calhar foi que não fizesse contratações. Enquanto que acusam os outros de dizer não podem, estão limitados, aqui foi intencional, se calhar, reduzir o passivo, reduziu alguns milhões, mas o que é certo é que foi à custa de contratações. E o Benfica poderá estar a entrar num ciclo mais complicado de desconfiança, porque é um ciclo que, depois da jornada que foi desagradável para nós, para o Porto e para o Benfica, mas em termos de qualidade, o futebol não tem grande qualidade. O Benfica começa mal atrás, há uma instabilidade muito grande atrás, já não tem o apoio que tinha, o Luizão já não tem perna, faz faltas que no outro tempo não faria, agora estreou um jovem, tem que estrear, se calhar, mas que Brasas, o jovem também não estaria, portanto o Benfica tem uma defesa, não vou, sem ofender, mas vulgar, normal, não é uma defesa como tinha. O meio-campo assente-se disso. E, portanto, mesmo que o Rui Vitória tenha metido a carne toda no assador, 3 avançados para ver se consegue, é difícil. E o Boa Vista não foi, digamos, na primeira parte, então, não foi quase difícil para o Benfica, não é? Aquilo foi muito simples, estava a dominar, o Boa Vista recuou bastante, só depois é que apareceu. E, portanto, eu acho que o Benfica está numa fasezita que convinha repensarem, porque senão pode ser um bocado complicado. Em relação ao Sérgio, eu acho que o Sérgio fez 3 ou 4, posso estar errado, mas fez para mim 3 ou 4 coisas essenciais. Primeiro, foi gerir, digamos, o plantel, pondo o Oliver e o Corona a ganhar raça. Eles estão a precisar de estar no banco para ganhar raça. O último jogo não foi famoso para nenhum dos dois e acho que é importante. Soares tem que ir recuperando, mas depois o Herrera, que até é mal querido, foi dar uma consistência ao meio-campo brutal. Porque se o Sérgio quer que o Danilo avance mais, o Herrera está ali para dar essa consciência e deu. Depois também o Otávio não me está a convencer muito bem, quer dizer, está a fazer o que pode, mas não é
aquela grande diferença. E depois temos o Marega, que era um jogador que eu penso que muitos de nós pensávamos que ia ter muita dificuldade em integrar o plantel, e o Marega é uma aquisição fantástica. Ele traz mais-valias brutais em qualquer lado, tem uma raça e uma força espantosa. Veja, o segundo golo, para o trabalho dele com o Brahimi, é uma coisa simples, o que é muito difícil no futebol, e ele chega ali só podia ser para lá, o golo ali assim, e contra o Rio Ave. O Rio Ave é uma equipa muito forte, taticamente muito forte, embora sem o Pelé, que é sempre uma baixa de vulto, mas o Miguel tem aquilo muito bem organizado. É uma equipa que jogou de igual para igual com o Porto controlou, mas o Rio Ave estava lá. Claro que o Porto não permitiu os lances, digamos, de grande risco, a não ser aquela desatenção que o Rui já falou. Mas acho que foi uma equipa, é um teste muito bom para o Porto e um ganho de confiança muito importante nesta altura. Eu acho que o Porto está outra vez acima, com um plantel reduzido, mas que está a fazer um bom trabalho na gestão desse plantel. Foi por isso a melhor retoma depois do desaire europeu? Sim, sem dúvida, porque isto todos nós sabemos que a motivação que é, quer dizer, quando 2 derrotas são seguidas, temos mais medo da terceira do que uma vitória. E, portanto, eu acho que foi, e logo o Rio Ave, porque se fosse um jogo, teoricamente, não há jogos fáceis, não é? Mas se fosse um jogo teoricamente mais fácil, havia sempre uma desculpa, digamos, uma tolerância. Aqui não, o Rio Ave é uma equipa muito forte, muito coesa, joga muito bem e causou perigo e muito trabalho para... Uma coisa que eu reparei também foi que aquilo que o Sérgio disse, de que não aconteceu na Liga dos Campeões, aconteceu agora, que foi os avançados a fazerem a pressão num bloco mais junto. Portanto, isso também, se calhar, foi um recado que correu bem para o Sérgio. Henrique, é de facto muito importante para um treinador espicaçar os jogadores assim desta forma. Isto é rotação, é opção, nomeadamente Oliver e Corona. Como é que faz esta leitura? Tem que ter um grande sentido de justiça, não é? Claro. Porque se de facto isto é opção, uma certa rotatividade, deve-se manter até ao fim. Caso contrário, os jogadores não são propriamente pessoas que desculpam-me muito a estas situações, até porque normalmente são extremamente egocêntricos. E se uma medida é aceita porque é uma medida global e ela depois, passado determinado tempo, passa a ser particular, isto pode fazer moça em termos do próprio grupo. Tem que haver critérios que sejam para todos, e sendo para todos e com justiça, obviamente que toda a gente aceita e assim até se fortalece o próprio grupo. É evidente que não me parece que seja a rotatividade por termos físicos, mas por opções táticas de explorar outras situações, de conhecer outros jogadores, de dar hipótese a outros jogadores. Não é dizer, vais repousar. Acho que não foi muito bem essa razão. Sim, para mim são razões de ordem estratégica e tática. Cada adversário, cada jogo, não é? Como é evidente, dizer que a equipa ganha não se mexe não é bem verdade. Em princípio, não se deve mexer muito, mas um ou outro ponto tem que se mexer, não só na constituição do 11, mas também e fundamentalmente até na disposição da estrutura em relação à equipa contrária. Portanto, acho que não foi bem isso, acho que foi opções e os jogadores têm que aceitar, obviamente, desde que haja esse sentido de justiça, que não haja ninguém posto de parte, fortalece o grupo. E acho que fez bem, Se, em relação ao Rio Ave, fez bem. Acho que, por exemplo, na Champions, a saída do Oliver tirou alguma criatividade ao meio campo e naquela segunda parte faltou, ou pressão sim, mas faltou alguma criatividade. Portanto, são problemas que o treinador tem que gerir, conhece melhor do que nós, conhece o treino. Às vezes nós estamos aqui a falar e não sabemos o que é que se passou nos treinos, não é? E os treinos são fundamentais, é nos treinos que se constrói a equipa e o corpo, e por isso mesmo nós falamos de fora com o conhecimento muito distante da realidade, e é o que nos faz estar aqui a dar a nossa opinião, o acompanhamento que nós fazemos dos jogos, não é? E se de facto o Oliver é de facto um jogador criativo, o Otávio, por exemplo, para mim não tem a estatura futebolística que tem o Oliver, em termos técnicos, em termos táticos, em termos de decisão de passe, de critério de passe. Para mim têm diferentes características, mas em termos individuais acho que o Oliver está um patamar acima. Rui, essa foi uma opção que se viu logo no jogo.
do Sérgio Conceição, que acabou por dar frutos. Tens também esta leitura que tem aqui o professor Henrique Calixto? Tenho a ideia que o Sérgio tem, embora tenha um plantel curto, tem 21 jogadores, ele vai trabalhá-lo, até por isso, vai trabalhá-lo todo e já se percebeu que ele já fez, por exemplo, a gestão do Layún antecipadamente, naquela semana em que ele não vai à seleção, fica e joga no jogo a seguir, com surpresa o Ricardo fica de fora, seguramente sabendo que era uma decisão que iria provar-se justa no futuro para ambos, não é? E criando aqui também um certo companheirismo e um compreender da situação. A entrada do Maxi, não é? A entrada do Maxi, eu estava aqui a ver, para além do 11, digamos assim, que se desenhou como o 11 inicialmente mais base do Futebol Clube Porto, já foram titulares o Maxi, o Layún, o Otávio, o Marega e o Herrera. 5 jogadores que em 6 jornadas também já foram titulares, já entraram de início. Aqui as exceções são o André, o Hernani, o Sérgio Oliveira e o Reyes. O Reyes, condições naturais, os 2 centrais estando bem, não há grande razão aqui para mexer num setor crucial como este dos centrais. O Sérgio tem enorme... continua quase imbatível, não é? Quase, exatamente. O Sérgio tem enorme concorrência no meio-campo. E depois o André e o Hernani também já foram, não sendo titulares, já foram importantes em determinadas alturas. Por exemplo, ver o André no jogo de Braga, quando entra e fecha completamente o jogo. Mesmo a aposta na segunda parte, para tentar recuperar contra o Besiktas. Portanto, eu creio que aqui os jogadores se sentem, conforme diz o professor Henrique Calixto, o mais importante é que se sinta que há justiça nestas decisões. E eu creio que a justiça, a qualidade também traz justiça, e depois o provar que mereceram também traz, perante a opinião pública, traz justiça para quem prova e para quem acaba por ficar de fora. E eu, por exemplo, eu sou um admirador do Herrera. Concordo que o Herrera às vezes dificulta a ele próprio a tarefa, às vezes não fazendo de uma forma tão simples algo que podia ser simples no jogo, mas é um jogador de uma utilidade num plantel e numa equipa, e é muito importante um treinador ter o Herrera disponível sempre para entrar. O Herrera já demonstrou, por exemplo, que em termos de cabeça, que é um jogador que tem uma disponibilidade enorme para estar no banco com a mesma cabeça com que está a jogar, com que está fora. É um jogador que não se deixa afetar pelos ambientes, e eu creio que foi importante neste jogo. Estou de acordo com o que disse o professor Stiliano. Foi importante que o Herrera também tivesse sido na primeira parte. A primeira parte não é muito conseguida de nenhuma das equipas, é um jogo fechado, portanto ninguém brilhou, mas depois, no período de maior brilho, o Herrera sobressai, se calhar mais até que o próprio Otávio, é verdade, mas o Otávio também à procura do seu espaço. Eu imagino que o Otávio, depois do ânimo que teve no ano passado, no início da época passada, se calhar esperaria mais dele próprio nesta temporada, mas vai ter que esperar essa oportunidade, vai ter que aproveitar estes momentos. Como o Marega, por exemplo, ninguém estaria a contar que nesta altura fosse titular, mas que aproveitou logo na primeira oportunidade a lesão do Soares, logo na primeira jornada, para marcar presença, sim, para fazer golos e, acima de tudo, para marcar ali um traço indelével na equipa. Pode não ser o jogador tecnicamente melhor da equipa, em termos de vontade ninguém lhe ganha, podem igualar, mas a vontade dele de ir a todos os lances, tentar fazer simples, tentar não complicar, é enorme. E eu creio que ele às vezes, até quando complica, é porque já não encontra saída, e às vezes as coisas até lhe correm bem, e tem sido uma espécie de dínamo deste motor do Futebol Clube do Porto, e tem mantido sempre o mesmo. Se a equipa tem tendência às vezes a esmorecer um bocadinho, se vai atrás de uma corrida de Marega, volta a subir. Foi um Porto que, acima de tudo, e depois de estar em vantagem, mais uma vez como tinha acontecido em Braga, num jogo complicado, depois de estar em vantagem, não deu qualquer veleidade ao adversário. Na primeira parte ainda pode ter havido aqui uma ameaça ou outra, o Rio Ave teve um ameaço na primeira parte, mas depois disso, tirando o lance do golo, o Futebol Clube Porto não permite, amarra o jogo, cria N ocasiões, podia ter construído, se na fase do último passe tem acertado em mais 2 ou 3 situações, podia ter concluído mais situações, e não permitiu, por exemplo, que depois de fazer o 2-1, quando podia ser expectável que o Rio Ave fosse para cima e criasse situações de golo, não criou. Tentou, mas o Futebol Clube Porto abafou o jogo, digamos assim, conservou a vitória, e creio que isso seguramente é algo
que dá gozo ao Sérgio ver fazer, sobretudo depois de um jogo que tinha corrido mal para a Champions e sofrendo um golo assim um bocadinho a frio num jogo que estava controladíssimo com 2-0, podia a equipa de alguma forma, se não estivesse completamente sã, mentalmente, se não tivesse limpa da derrota anterior, podia abanar e não abanou. Foram depois 10 minutos, os últimos 10 minutos foram tranquilíssimos para o Porto, entre aspas, não é? Quem está a ganhar por um golo pode sempre ter um lance de bola parada, uma tranquilidade alerta, mas uma tranquilidade semelhante à que teve em Braga perante um adversário muito poderoso e que depois de ganhar 1-0 se notou dificilmente aquela vantagem fugia. Referindo a esta característica do Porto, em contraponto temos o Benfica, que está a ganhar ao CSKA 1-0, que está a ganhar ao Boa Vista, e acaba por perder. Que está a ganhar ao Portimonense. E depois não é normal. Depois esteve a ganhar 2 minutos de fim. Mas aqueles que perdeu, não é? Esteve a ganhar e perdeu. O Sporting esteve a ganhar 2-0 com o Feirense, empata 2-2. Olympiacos 3-0. Mesmo com o Estoril, o Sporting também passou um bocadinho. As fases de controlo do jogo. Há aqui que se fazer esta análise. O Porto é de facto a melhor defesa. É a melhor defesa, não dos 4, mas da estrutura defensiva. Exatamente. E da equipa no seu geral. É capaz de controlar... Aquela base que a estrutura defensiva vem desde cima, desde o ataque. Claro, não é? Mas é esta estrutura e esta forma de saber congelar o jogo, saber matar o jogo, saber conservar esta vitória, que se fazem os campeões. É uma consciência maior do jogo, digamos assim, uma consciência coletiva neste momento maior, que se calhar ainda já está trabalhada mais, já está numa fase mais adiantada, como é óbvio. Para o Sporting sofre, depois está a ganhar 2-0, 2-2, depois está a ganhar 3-0, 3-2, são coisas que o treinador tem que se aperceber, que algo não está bem, não é? Porque se de facto o Sporting está a ganhar 1-0 contra o Feirense e sofre 2 golos, poderia ter acontecido como o Benfica. Isto quer dizer que o Sporting é uma equipa de cariz atacante e, porventura, às vezes, adormece à sombra da bananeira. Eu lembro aquilo que nós analisámos na pré-temporada. Há uma quebra de concentração. Foi aquilo que o Sérgio disse no jogo com o Portimonense, em que o Porto ganha 5-1 na pré-temporada, em que o Sérgio fala no critério e no que não gostou na altura, em meia hora em que a equipa não soube descansar. E o que é com o Portimonense? Foi com o Gil Vicente. Ou com o Gil Vicente, não soube descansar com a bola nos pés, e portanto aqui a equipa, sem manter pressão no adversário, mantendo o adversário sob pressão, consegue de alguma forma descansar, porque se estiver com a posse da bola e se estiver a atacar o adversário está descansado. Ou não correr riscos. Ou não correr riscos, exatamente. Não correr riscos. Faz lembrar um pouco aquele tic-tac do Barcelona. Aníbal, olhamos para esta jornada, a grande surpresa, pergunto-lhe se é mesmo o Marítimo. Era para ser a grande surpresa e continua a ser, porque o Marítimo continua a ter um pragmatismo e uma eficácia excepcional, não é? Portanto, não é que esteja a fazer grandes jogos, mas está muito pragmático e o resultado até foi feito, digamos, com o Aves, por exemplo, logo no primeiro tempo, não é? Está a dizer que o Marítimo só tem uma derrota, foi logo à segunda jornada com o Belenenses, numa altura em que preparava o sonho europeu. E tem o melhor ataque de sempre na Liga 1, ele tem 15, e além disso tem 15 pontos em 18. O Marítimo controla o jogo, também faz mais ou menos aquilo que estávamos a dizer do Futebol do Porto, ele vai congelando, vai vendo, não entra em grandes correrias, mas vai povoando muito bem o meio campo, vai organizando muito bem o bloco, com linhas muito juntas, e depois reage rapidamente. Quer dizer, o Marítimo congela quando lhe apetece. Depois, até parece que dá o domínio ao adversário, mas ele sabe que está, digamos, controlado. O Marítimo, o nosso amigo Daniel Ramos tem aquilo muito bem organizado. E repare que ele teve uma sangria enorme, portanto, ele teve que refazer outra vez. Portanto, o mérito aqui é nitidamente do Daniel, que consegue fazer uma organização com outros protagonistas e consegue manter a equipa numa coesão interessante. Henrique, e também o Aníbal, estiveram lá dentro muito tempo, sempre a jogar. Isto do relevado tem vantagem ou não tem vantagem? Tem vantagens, eu diria que não tem vantagens nenhumas no mau relevado. Para nenhuma das equipas. Para ninguém, nem para a casa. Das equipas. Repare, a Liga implementou um leque de medidas que obriga os clubes a cuidarem da relva. Mesmo a altura da relva é precisa, cuidar da relva é precisa, faz análises ao estado da relva de uma forma sistemática. O Marítimo não pode jogar com uma relva daquelas. É uma relva... E depois ainda há uma contradição, é que quem faz essas análises é a Red. A Red é que pôs o relevado no Marítimo. Não é? Portanto, aqui há um conflito de interesses. Claro. Que me parece despropositado. E aquela expressão, quem é que passa o certificado de qualidade às empresas que passam o certificado de qualidade. Claro, quer dizer, parece-me assim
um conflito de interesses, quer dizer, a rede analisa a relva dela, não é? Agora, este relvado prejudica o espetáculo, provoca lesões, conforme está, provoca lesões, independentemente dos problemas que há, um fungo que entrou, a relva é nova, mas um fungo que entrou e que fez isto, tem que se arranjar soluções, porque o espetáculo não é o melhor espetáculo numa situação destas, para além do que é importante, a integridade física dos jogadores. Claro. Dizer que não é verdade, isto pode provocar lesões problemáticas em termos da articulação do pé normalmente. Falar de entorses graves. E, portanto, acho Mas que... é uma vantagem para o Marítimo nesta altura, isto? Não. Não é. Não é por aqui que se possa justificar que o Marítimo está invicto em casa, não é? Que as equipas que treinam no campo no onde mesmo, vão jogar, exatamente, já não é sempre um campo, hoje já treinam inclusive e vão lá jogar quase como o adversário, vão lá jogar naquele só uma vez, só o jogo. Claro que jogam lá 15 a 15 dias, mas naquelas condições vão jogar naquele momento. Vez, não é? Havia algumas chicospertices antigamente, reduzia-se o campo e não sei quanto. E treina lá a semana toda para aí. Mas isso já foram... Às vezes era obrigatório treinar lá para não havia outro. Agora não. Agora isto é de facto, não prejudica, até porque o próprio Marítimo é uma equipa que não é uma equipa que estica o jogo, que joga muito em profundidade. E não é uma equipa que ganhou estes 2 jogos pelo relevado, é uma equipa que há 19 jogos em casa, não perde. E com boas condições do relevado. Não beneficia. Agora, o que me parece é que a Liga tem que tomar posições. Pela integridade, pela qualidade do espetáculo, pela quebra dos regulamentos. Portanto, não pode continuar assim. Caso contrário, isto é uma regressão, não é? Claro. Se eu avanço muito substantivo em termos organizacionais e de infraestruturas, foi no relevado e nos estádios. Foi uma das coisas, por exemplo, eu sei isso num passado recente, pela qual o Futebol Clube Porto se batia sempre nas regulamentações da Liga, que eram os bons estados dos relevados. O arregue antes do jogo começar, o relevado estar à altura da relva, que já acontece na Liga dos Campeões, nas competições da UEFA, há anos. Aqui também e agora já acontece também há algum tempo, mas, portanto, algo que eu sei que se batia naturalmente por isso, condições para todos, boas condições. De tal forma, nem foi arregado ao intervalo, porque o campo já não aguentava mais regra. Isto é inacreditável que se possa jogar numa competição como a nossa, que se quer credenciada, se possa jogar nisto. Não é uma crítica ao Marítimo, é uma crítica à Liga. Não é? Porque a Liga tem os seus procedimentos, quando eles não são cumpridos, há que tomar decisões. E há outras instalações desportivas na Madeira nas quais se pode fazer o jogo. E mesmo quando não há, pode haver uma inversão de calendário. Claro. No limite, ter que haver uma inversão de agora, calendário. Assim não. Deixa-me só dizer um paradoxo. Por exemplo, Portugal atingiu agora o ranking da FIFA ao 3º lugar. E, portanto, está em 3º lugar no ranking nível de da seleções. FIFA. Sim, a nível de seleções. Tem um futebol prestigiado, bons jogadores, treinadores prestigiados e tal, e tem relevados destes, a Liga não está a trabalhar bem. E quer vender mais. Pois, a Liga que falou que ia ter um futebol de qualidade, o talento e tal, não estamos com talento. E esta relva, como dizia o Henrique, é perigosíssima para lesões e prejudica o próprio Marítimo, quer dizer, o espetáculo fica degradado. Eu acho que os Estados devem ter muito conforto, devem ter o máximo possível, mas a parte principal, a prioridade máxima é o relevado. Quanto ao jogo jogado, surpreende este Marítimo? Não me surpreende. Surpreende de certa forma, mas não me surpreende a qualidade do jogo, porque conheço o Daniel há muitos anos, sei da qualidade, sei do modelo que ele interpreta ou quer que as suas equipas interpretem. Mas trabalhar e ter a equipa neste ponto... Não é fácil, até com as competições europeias. Não, eu diria que não me surpreende muito porque conheço o Daniel. Agora, surpreende-me porque é de facto uma tarefa difícil reconstruir um plantel. E na defesa, principalmente, os centrais. Sim. Reconstruir tudo. O Raul e o Maurício, desde logo. Sim. Poder-se a dizer que o Daniel, com uma época deste nível até ao fim, ficará de uma forma definitiva entre os melhores treinadores portugueses, sem dúvida nenhuma. Sem dúvida. Rui, e por isso mesmo pergunto também se é maior surpresa ou afirmação da jornada este Marítimo. Se olharmos ao que o Marítimo fez no ano passado nos jogos em casa, não é surpresa. Isto porquê? Porque 12 dos 15 pontos são conquistados em casa. O Marítimo tem mais um jogo em casa, tem estes 2 últimos jogos seguidos em casa, com o Rio Ave e este com o Aves. E, portanto, faz 12 pontos em casa, vai buscar 3 pontos ao Portimonense e apenas perde no Belenenses. E, portanto, nessa perspectiva não é surpresa. Mas eu concordo, obviamente. É aqui de alguma forma surpreendente este início, porque se calhar esperava-se que o Marítimo pudesse abanar. E por 2 razões essenciais. Primeiro, pela questão europeia.
pelas pré-eliminatórias das competições europeias, que não raras vezes rebentam uma equipa, até obriga a começar mais cedo e tal. por tudo, por esvaziar o balão em determinada altura, porque tiveram uma primeira eliminatória em que vão lá para cima e depois acabam por não entrar na Liga Europa, e a equipa não se ressentiu disso, e depois pela reconstrução, acima de tudo defensiva, que não é nada fácil. O Daniel fez aqui e tínhamos falado com ele aqui na pré-temporada, fez um recomeço, digamos assim, foi um restart no Marítimo, com a mesma confiança dos jogadores, com a novos protagonistas, mas com a mesma eficácia. Portanto, melhor arranque de sempre do Marítimo, e acima de tudo, deixa-me sublinhar uma coisa, é que o Daniel tem 23 vitórias em 47 jogos realizados no Marítimo, não só nos jogos em casa, 23 vitórias em 47 jogos, é basicamente 50% de vitórias, já não estamos a falar de jogos que não perdeu, apenas dos que ganhou, o que é um registro muito próximo dos grandes, é um registro à Braga, à Vitória, digamos assim, quando estão bem, e que ele está a fazer deste registro um registro ao Marítimo, nesta época, digamos assim, que ele tem, que entrou à 7ª jornada do ano passado, se não estou em erro, sexta, acabou de fazer uma temporada, uma volta, um campeonato inteiro no Marítimo, com esta eficácia, e, portanto, em relação ao relevado, creio que já tudo foi dito, creio que depois, se acontece uma vez, eu percebo o Presidente do Marítimo a defender, obviamente, a sua dama, como é óbvio, por cima, e ele investiu naquele relevado, mas isto pode acontecer. Aconteceu no estádio do Dragão no início, e o Futebol Clube do Porto teve que voltar a jogar no estádio das Antas para prezar o futebol e para poder resolver o problema. Portanto, isto não deve ser uma vergonha para ninguém. Aconteceu em Alvalade, anos a fio, e, portanto, e mesmo no Estado da Luz também já aconteceu. Portanto, não tem que ser uma vergonha. Mas dizia eu, é que não aconteceu uma vez, aconteceram duas. Azar dos diabos é que o Marítimo joga 2 vezes seguidas em casa, e depois de se ter visto na primeira vez o que tinha acontecido, depois de ter visto a forma como o jogo acabou, é ou não recuperável numa semana? É como um jogador, é ou não recuperável numa semana? É recuperável numa semana o relevado? Se não é recuperável numa semana... Alternativa. Não quer jogar no Estado Nacional, há o do Ribeira Brava, há o do... Óbvio, não tem as mesmas condições, mas se calhar estão neste momento com o relevado melhor. Havia outros estádios, eu obviamente imagino que, inclusive, podia haver aqui a tentativa de adiamento do jogo, acordo entre os clubes, não sei, sob o patrocínio de uma entidade superior, mas a verdade é que não. A segunda vez, se a primeira ainda pode acontecer, a segunda vez, ainda por cima, neste curto espaço de tempo, e com o Aves a queixar-se dos jogadores que saíram lesionados, quer dizer, acaba depois por criar aqui uma imagem que não é boa para o futebol, como é óbvio, principalmente para os seus protagonistas. Há aqui uma lacuna, quer dizer, as inspeções têm que ser feitas no começo da época, novembro, janeiro e março. E, no entretanto, o que é que se vai fazer? Não é? Se uma inspeção determina que é aprovado ou não o campo. Mas, nestes casos, não sei se há procedimento, sei que as inspeções são... E apontei aqui novembro, janeiro e março, princípio da época, novembro, janeiro e março. E, no entretanto, se acontecer um caso destes, quais são os procedimentos? Eu tenho médicos marcado para daqui a um ano, vou dar no ano, mas se não acontecer, se eu sentir alguma coisa, vou lá daqui a uns dias, não é? Quer dizer, tão simples quanto isto. Se há uma doença, ou se há uma eventual maleita, há que atacá-la, há que prevenir, pelo menos, não é? Tratar, quando é necessário, ou prevenir se conseguir. Para os telespectadores saberem que há períodos em que se faz inspeções. Claro. Mas este é um caso extraordinário. E o que é que se vai fazer? Tem que haver alternativa. A Liga tem que ter alguma disposição regulamentar que obriga a que não se efetuem os jogos aqui. Não é? Porque chega à discriminação de tudo. Por exemplo, a relva tem um comprimento entre 22 a 25 milímetros. Só pode ser isso. Quer dizer, chegamos a isto e depois... O que é que me desse a ter 22 a 25 se faz buraco, se há buracos em todo lado, não é? E faz lama. Claro. Portanto, acho que deve haver algum procedimento qualquer. Assim, não. Eu não sei o caminho, não é? Não sei, porque não conheço os regulamentos. Agora, o que eu sei é que por aí não. Continuar assim, não. Olhamos também para um pouco daquilo que foi o resto da jornada, Rui. Há inevitavelmente o Braga-Vitória, o Derby Minhoto, e também eu diria que o regressar do Portimonense e a afirmação finalmente do Chaves, a nível de jogo jogado, já havia demonstrado, mas os resultados não estavam lá e houve uma vitória sobre o Moreirense. E de Passos de Ferreira conquistou a primeira vitória, porque Passos de Ferreira tinha 3 empates. Alguns deles, 2 deles, depois de estar a perder 2-0, com mérito, a ir buscar o 2-2, um em casa, outro fora, mas a verdade é que ainda não tinha ganho. Primeira vitória de Passos, primeira vitória do Chaves e primeira vitória do
segunda vitória do Portimonense também. Portimonense que vai ter aqui, vai jogar segunda e sexta nesta semana, mas com um tempo mais do que suficiente, obviamente, entre os jogos. De sublinhar naturalmente esse Braga Vitória. Foi um bom derby do Minho. Se acabasse empatado não era escândalo nenhum. A verdade é que foi aqui a grande diferença foi a eficácia. Foi o primeiro triunfo do Braga sem estar a perder. Exatamente, o Braga tinha começado sempre, mesmo assim, o Braga que sofre o empate e logo a seguir consegue voltar a fazer o golo. Acima de tudo, pareceu-me, por exemplo, que o Vitória e o Pedro Martins ainda têm que trabalhar muito nos aspectos defensivos. O primeiro golo é inacreditável quando a bola está... este é o segundo, é o primeiro, em que a bola está perfeitamente ao alcance e tem central. a frente, ganha o defesa esquerdo, não é o central da defesa esquerda, e de repente ele não ataca a bola, espera que ela venha até com ele e é surpreendido pelo Paulinho. Aqui, numa boa jogada do Vitória Rafinha. E do Rafinha. E também não fica muito bem na fotografia. Mateus, fica bem aqui na fotografia. E logo a seguir um lance também semelhante em que, ao primeiro golo do Braga, em que o defesa não ataca nem o espaço nem o jogador, não, acaba por andar ali meio perdido. E mérito também, naturalmente, para o Assan. É o Assan? É o Assan, sim. E o Esgaio, que está-se a tornar um jogador... O Esgaio, sim. O Esgaio já tinha demonstrado que era um jogador com potencialidade. Sim. E portanto, depois, casos, obviamente. Um derby do Minho com casos e com Pedro e Martins. foi o primeiro dos últimos tempos com os presidentes de costas voltadas. Sim, exatamente, sem reparem o mesmo boa por causa tem havido a transferência dos dois miúdos do Braga, exatamente. Pronto, mas pronto, teve todos os condimentos. Eu diria infelizmente que não... até adeptos agredidos. Pronto, mas isso já tem sido quase uma norma em quase todos, já passou por quase todos os estádios este ano, infelizmente. Foi um bom derby com a vitória da eficácia do Braga e aqui eu diria mais até destes erros quase primários em termos defensivos do Vitória, que o Pedro Martins seguramente vai tentar corrigir. Agora que ele teve praticamente o segundo jogo com plantel, digamos assim, que ele elogiou e que disse ser este já um plantel bom, mas tem que o trabalhar ainda e portanto não... Vamos ver o que é que dá. O Braga estava atrás do Vitória quando partiu para esta jornada, agora fica um ponto à frente, mas estão ali equilibrados e seguramente que vão na luta pelo quarto lugar. Imagino que não dê para mais este ano, com o Porto, Benfica e Sporting à partida nos três primeiros, juntamente, eu penso, com o Marítimo, para já os grandes candidatos aos lugares europeus. Apesar de que Vitória e Braga, com o começo da época, nada exuberante. Nada. Nem um nem outro. Muito abaixo das expectativas, não é? Sim. Queria lhe perguntar, professor, o Vitória, nomeadamente, é a equipa que tem um maior diferencial de golos, é também, a par do Estoril, a equipa que tem mais golos sofridos, 12, só marcou 5, isto é esse trabalho ainda muito para ser feito. Começa com uma equipa, o José sai mesmo no fecho do mercado, há toda uma zona central quase para recompor, tem o Pedrão apenas como vem da época passada. Esta é aquele olhar que se pode ver como sendo o mais perigoso e o mais difícil de ser trabalhado? A zona da defesa e que faz com que seja assim também? Na defesa, o trabalho coletivo, o trabalho do treinador é fundamental para a organização. Sem enormes jogadores pode-se fazer uma defesa muito compacta, o que não é verdade em relação ao ataque. Por muito que se trabalhe o ataque, é a qualidade técnica e tática que vai desequilibrar o jogo. Portanto, quando tivemos aqui o Daniel e ele disse que a primeira preocupação dele quando entrou no Marítimo foi que o Marítimo sofria golos e muitos golos e que começou a trabalhar a estrutura defensiva. É fundamental o trabalho da estrutura defensiva para depois dar coesão. Muita gente... Só para fazer esse paralelismo, o Marítimo só sofreu 3 golos este ano. É claro, porque a equipa que sente que aqui atrás deles, os jogadores que sentem que atrás deles é sólido, são capazes de habilitarem mais em espaços que normalmente não são deles em termos ofensivos. Porque sabem que têm as costas guardadas, passa a expressão. Agora o Vitória tem um jogo de maior risco, não é? Assume mais o risco no jogo. Eu acho que esse é um dos grandes problemas. Acho que o Vitória mudou o seu ADN e que nós não falamos nisso, mas prefiro a ideia do Rui. Vê-se um Vitória nos primeiros jogos a tentar jogar face-to-face, cara a cara, pressão alta, muito aberto, e isso
custa algumas fragilidades defensivas, como é evidente. Aí não já, é o Vitória do ano existe passado, também ter mais talento, equilibrado, também não ter é? talento na defesa, não Claro, só coisa, claro. não é para além Não é? de tudo. Claro. Porque também há esses jogadores que estão Com acima da talento, média. não é? exatamente. Agora, e este Vitória é de facto, na minha perspectiva, eu não quis dizer isso aqui, por acaso, porque pensava que era só eu que pensava isso, mas não. O Vitória apareceu logo no começo do campeonato com uma atitude de querer ser, de facto, uma equipa pressionante, a jogar em cima, e isso cria problemas de desequilíbrio defensivo quando atrás não houver uma resposta muito coesa. A ideia é boa, obviamente, é uma ideia para o espetáculo, da afirmação da equipa, mas se não estiver cá atrás bem guardado, estes 2 golos, por exemplo, que o professor eu, são 2 erros idênticos, a falta de atacar a bola e a falta de olhar também o seu adversário direto. Não é? Olhar só para a bola é um erro, claro. Nós temos que olhar para as duas coisas. Sem visão periférica num caso e no outro. Como é evidente, não é? E falta de atacar a bola. É que é fundamental para ganhar os duelos essa capacidade de atacar a bola, de ter uma interação mais rápida, uma decisão mais rápida. Às vezes nós falamos na velocidade. Mais importante que a velocidade em termos musculares é a velocidade em termos da decisão. E esta decisão é determinada por diversos fatores, nomeadamente a visão periférica, a análise do lance, a análise da trajetória da bola. E se os jogadores não estão, independentemente disto, com a noção de que é preciso ser muito viril no ataque à bola, podem sofrer 2 golos como estes que sofreram, que são inexplicáveis, passa a expressão, mas acontece, mas são inexplicáveis a alto rendimento. Chaves e a vitória primeira no campeonato, também o Portimonense nesse encerramento da jornada, surpreende de alguma forma ou não? Não, o Chaves tem qualidade de jogo, era uma questão de tempo para ganhar. Obviamente teve jogos difíceis. A derrota que se poderá considerar menos expectável é contra o Feirense em casa, não é? O resto joga contra equipas difíceis. Portanto, acho que vamos ter campeonato. Não há equipas já a demarcarem-se negativamente, está tudo muito junto. Penso uma palavra para o Feirense, e eu por acaso vi esse jogo, Portimonense-Feirense ao vivo, novamente sofre 2 golos, recupera para 2-1 e depois até pode fazer o 2-2, uma equipa bem organizada, mas começou mal os primeiros 20 minutos e o Portimonense, já agora com um jogador japonês que penso que vai dar que falar muito rápido, diagonais para o meio, critério no passe, Nakajima. Muito bem em termos dos primeiros, a primeira meia hora, mas o Feirense também é ser uma equipa muito coesa, muito organizada, que pode vir a fazer também um campeonato muito razoável. Eu quero dizer que, tirando os 3 grandes, vai ser difícil discutir se o ano passado quase que sabia que havia ali um leque de equipas que lutava para não descer. Neste momento é muito precoce dizermos quem são essas equipas. Sim, porque a diferença até entre o último classificado e o 10º são 2 pontos. Entre 4, o Desportivo das Aves e o Passos Ferreira, que tem 6. Aníbal, o Chaves, que tinha sofrido em todos os jogos, conseguiu esse pecúlio de não sofrer golos nesta partida. Sim, o Chaves estava a precisar, estava a jogar bem, continua a jogar bem, desta vez os golos tranquilizaram. O Chaves, o que estava a faltar eram os golos. Repare que mesmo no Dragão, eles tiveram 2 oportunidades, podiam ter dado a volta ao resultado e que seria uma confusão. O Chaves joga bem, produz bem, taticamente muito evoluído, sabem o que querem fazer, mas não estava a conseguir. Às vezes é um problema de eficácia e desta vez o Moreirense nem teve capacidade de resposta, não é? O Chaves conseguiu. No Portimonense-Feirense, como o Henrique disse, o Nakajima foi muito importante. Aliás, o Vítor surpreende quase sempre o adversário, é uma coisa espantosa, não é a primeira vez que ele entra e surpreende mesmo. O Feirense realmente é uma equipa muito organizada, está a recuperar sempre do prejuízo, que é muito mais complicado, mas foi um jogo também muito interessante para o Portimonense. No Braga-Vitória, já foi tudo dito, só gostava de destacar 2 coisas. É que João Carlos Teixeira está a ser essencial. Ou seja, o miúdo percebe era de jogar. João Carlos Teixeira está a ser essencial, está a dar uma dinâmica ao Braga, que o Braga, se calhar, em termos ofensivos, não tinha de circulação de bola. Portanto, João Carlos está a fazer bem. O Esgaio não é uma novidade para nós, mas já está em 3 golos. Já está na assistência de 3 golos. Portanto, o Braga defender. O Guimarães, para mim, é a equipa que está aquém do que nós contaríamos nesta altura, não é? Mas já foi bem dissecado e, portanto, pronto, esperemos que consiga corrigir. Rapidamente, olhando já para esta jornada e pegando naquilo que disse Aníbal, e da forma surpresa como o Vítor Oliveira consegue sempre montar as equipas perante os adversários. É o arranque da jornada no Dragão. O Fogo Porto Feirense. Não vai ser pera doce.
porque o Henrique, com o Benfica, fez o que fez, e o Henrique faz... O Vítor Oliveira. O Henrique, já te chamava a treinar. O Vítor, são amigos, a gente confunde. Já o estava a pôr a treinar o Mas é Portimonense. assim, mas o Vítor... Esteve no estádio, mas esteve na bancada. Pois, eu confundi. Mas o Vítor tem coragem, tem muita experiência, tem muita competência e sabe, conhece bem o que é que pode fazer ou não com as pedras que tem, não é? Portanto, ele sabe até onde pode ir e já causou alguns sustos. Estou convencido que o Futebol Clube do Porto tem que entrar muito forte, porque senão vai sofrer um bocadinho grave. Rui, e olhando para este jogo, de onde, não te quero perguntar de onde é que pode vir o perigo, mas de onde é que o Futebol Clube do Porto se deve preocupar mais no seu trabalho de jogo para que não tenha esse perigo de surgir? Em tentar ser ele próprio, e seguramente que é o que o Sérgio diz aos jogadores, em que naturalmente quando há uma equipa que à partida é superior à outra hoje, obviamente se faz o scout do adversário se calhar muito mais do que antigamente, com mais adaptação também em relação àquilo que é o adversário, mas a verdade é que se o Futebol Clube do Porto conseguir jogar a um nível que já jogou este ano, consegue ganhar ao Portimonense com maior ou menor dificuldade. Deixa-me só dizer aqui que já jogou contra o Portimonense e são jogos diferentes. Sim, são completamente diferentes. E o Portimonense está muito mais maduro do que nessa fase de experiências e provou no Estádio da Luz que mesmo depois de estar a ganhar e a perder, voltou a conseguir estar por cima no jogo. Com 10. Exatamente, com 10 marcou. Agora, aqui eu não consigo olhar para a próxima jornada em nenhum dos três grandes, nomeadamente sem olhar a outra. Pois. Porquê? Porque o Porto recebe o Portimonense, o Sporting vai a Moreira de Cónegos no sábado e depois encontram-se. E o Benfica recebe Passos Ferreira e vai ao Marítimo a seguir na jornada, a tal jornada das eleições, provavelmente claro, vamos falar já a seguir. Mas esta próxima jornada é em que é absolutamente crucial para os três ganhar. Para o Sporting, para o Porto, para chegar em igualdade pontual a Alvalade e depois ver quem é realmente o melhor naquele momento. E o Benfica, que pode, ganhando neste jogo, tem um jogo na Madeira que é dificílimo, que é a primeira grande vitória de Daniel no ano passado, que foi em casa contra o Marítimo, em que se o Benfica ganhar esse jogo na Madeira, pode aproveitar, ou vai aproveitar a perda de pontos de um ou de ambos os adversários, que o Benfica agora está sedento de tentar aproveitar pontos, obviamente, e recuperar pontos ao adversário. Portanto, eu diria que aqui mais do que perspectivar uma jornada, isto em termos assim de análise global, é já importante perspectivar as duas. Seguramente que para a semana estamos a perspectivar só a jornada seguinte, exatamente, digamos assim, mas digamos que nesta análise estão já duas jornadas. Se quiseres, a pressão, embora jogue em casa, a pressão que o Benfica vai ter contra o Passos de Ferreira é grande. A pressão que o Sporting vai ter no Moreirense, num campo onde o Sporting até costuma ganhar, mas que é sempre complicado e que pode tornar-se complicado, no último também ano é grande. Teve a perder e o Futebol Clube do Porto pode ainda colocar mais pressão, caso, sendo o primeiro a entrar em campo, caso ganhe o Portimonense, então vai colocar ainda mais pressão nestes dois jogos, em que me parece que os adversários estão mais pressionados. Mas isto, quando falávamos aqui do Benfica Portimonense, por exemplo, há 3 jornadas, dizíamos que era o jogo se calhar de menor pressão, embora o Portimonense pudesse e tal, e na verdade foi aquele que foi mais complicado nessa jornada para uma equipa até que jogava em casa. Professor, os treinadores não pensam assim, vão com certeza dizer. O Sérgio só pensará no jogo Portimonense. E é só, obviamente. Mas é assim transversal, como diz também o Rui, não, que o perigo deste jogo não está só no jogo, mas sim naquilo que virá depois para a frente. Não, mas eu nem disse isso, Alberto. Neste caso, eu quando digo as equipas hoje adaptam-se muito. O Porto faz o scout Portimonense, também se adapta. Antigamente, se calhar, era mais a equipa grande que nem pensava ou nem fazia um scout tão grande dos adversários. Falo há uns anos atrás. Mas se o Porto tiver a sua identidade, se qualquer um dos grandes tiver a sua identidade no topo, isso é o mais importante para o seu treinador, mais do que qualquer anular do adversário, digamos assim. Aquilo que pode fazer pelo lado positivo, pode fazer pela capacidade dos jogadores. Sim, a minha questão era no sentido de... Que há uma jornada da Liga dos Campeões a seguir que pode ser fundamental. Fundamental, claro. Como é evidente, isso até muitas vezes nós assistimos à poupança de alguns jogadores, porque teoricamente o clube que nós vamos enfrentar para o campeonato é mais fraco, jogamos em casa, porventura vamos poupar um ou outro jogador que são charneira, para o jogo mais difícil, porque queremos ganhar aquele jogo na Champions ou na Liga Europa. Mas o centro da semana é, obviamente, o jogo que vamos defrontar. E aí o Porto... E por norma estarão sempre os melhores naquele início e só
Às vezes não é? Às vezes não, mas em princípio é isso que é determinado pela dificuldade do jogo. Agora, se vai jogar em 27 de setembro, acho eu, não é? Sim. Champions é 27. Não, o Sporting é 27, Porto 26. O Porto joga terça fora, o Sporting joga quarta em casa. Depois jogam em Alvalade e eu. Jogar no Mónaco, e com este Mónaco, que não é o Mónaco do ano passado, o Porto pode acalentar, obviamente, a hipótese de ir lá fazer um excelente resultado. E é nessa perspectiva que o Porto também tem que ir buscar pontos fora para compensar aqueles que perdeu em casa, que se o resultado com o Portimonense ficar resolvido, há que rapidamente, e por isso penso que o Porto entra bem sempre, mas neste jogo, porventura, terá que entrar duplamente melhor para resolver o jogo rapidamente, para que no jogo com o Mónaco, porque se pode acalentar de que é importante ir lá buscar pontos, há a gestão deste plantel, há a gestão do plantel, nestas duas circunstâncias, que são uma mesma, que é dar continuidade ao êxito. Porque se vai pensar que o jogo mais importante é o Mónaco, isso não acontece. Pode correr o risco logo no jogo anterior. De maneira nenhuma. Claro. E o Portimonense tem um ataque muito bom. Eu diria que tem três homens na frente de grande qualidade. Não é só o Nakajima, também tem o Wellington, que é um Fabrício como ponta de lança, que vai ser, pelo que eu vi ao vivo, porque é diferente de ver na televisão, já tinha marcado um grande golo contra o Benfica, mas ver ao vivo é outra coisa. É os espaços que ocupa, a forma de movimentar. Claro. Portanto, este Fabrício é um jogador muito interessante, e mesmo o Wellington, um jogador que veio do Penafiel e que me parece de excelente qualidade técnica, no meio campo bem organizado com três homens, com o Paulinho sendo o jogador mais criativo. O Porto tem que ter cuidado, mas obviamente o Portimonense tem algumas lacunas estruturais na sua defesa, vai contar agora com o defesa esquerdo, que é o Lomar, que era normalmente o que é utilizado, mas penso que o Porto pode, mal de nós ou mal do Porto, se pensasse que os favoritos iam ter sempre muitas dificuldades. Há sempre dificuldades. Os jogos só se ganham ao fim. E não é o fim dos 90, é o fim do tempo de compensação, não é? Portanto, isso tem 90, já não tem, que muita gente ganha depois Já foi. Agora, a mim parece-me, de facto, que há que pensar neste Portimonense, resolver o jogo rapidamente, para depois pensar em Mónaco, que não seria uma grande surpresa o Porto ir buscar um bom resultado ao Mónaco. Ao Luís II. Falamos e saltamos para já essa fase da Liga dos Campeões para falarmos, e ainda de campeonato, daquilo que vai acontecer no dia 1 de outubro, a nível siciliano. Eu tenho falado sempre bastante das ligações da política e do futebol. Calha desta vez haver um clássico nesse dia, um Sporting Porto, que estava marcado para as 19 horas. E um Marítimo Benfica. E um Marítimo Benfica, exatamente. Um Belenenses Vitória de Guimarães e um Braga Estoril. São 4 jogos agendados para este dia, que tornou-se mais mediático pelo facto de haver um Sporting Porto, uma vez que há 2 anos nas legislativas já houve futebol. Pois, o problema parece-me, o seu estado de Estado da Juventude e do Desporto são 2 pelouros, é muito complicado. E depois de Juventude deverá saber bastante, do Desporto talvez não saiba. E depois há um problema complicado cá também, que é nada é planeado. É tudo em repentes, em voluntarismos, que faz-se no agora, pensa-se. É terrível. Como é que se pode dizer? Eu acho que o futebol, a política é um mau conselheiro e uma má companhia. Porque é assim, nada do que se passa numa sociedade, tudo o que se passa na sociedade, o Aristóteles já diz isto, é político. Por isso é que se fala em política desportiva, política educativa, política de saúde, tudo é político. Ora, o que é incrível é que não saibam, ou por protagonismos que deviam ser de outra maneira, porque se houvesse dignidade na ação, não alienação, menos mentira, menos suspeição, provavelmente a política não tinha as abstenções que teve e que algumas são diabólicas. A última legislativa foi 44,1%, as autárquicas 47%, as europeias 65%. Ou seja, isto está-se a acontecer não é pelo futebol, porque senão temos que proibir também o tango, o cinema, os concertos, os piqueniques. Quer dizer, não faz. Eu acho é que o Sr. Secretário de Estado, mais uma vez, estava calado. Aconselhava-se, como fez com a formação dos treinadores, que foi ele, não foi ele, mas herdou e não soube corrigir, deviam parar para pensar. Ele não pensa, e então proibir. Proibir tem que ler George Orwell 1984, quer dizer, isto não é proibir. O que é que tem proibir? A Inglaterra vota-se há 80 anos à quinta-feira. Quanto mais adulto e evoluído estiver um país,
mais a política é natural. Não há... Agora, parece que a reflexão, dizia no outro dia um comentador, um político, que já não está no ativo, mas dizia que a minha vocação francesa e aquele dia de reflexão, mas é importante para quê? Só se for para terem a mediatização toda. Não é importante, é o que faz. Não é a personalidade das pessoas por aparecer. Eles querem ser cromos também, e depois criticam muito os comentadores do futebol, os comentadores... É incrível o que se passa na política. Se houvesse videoarte, como eu dizia, para a política, nestes comentários que há, e fazia assim, quero ver. Ele disse isto ontem. Era muito mais complicado, não é? Portanto, o que acontece é que os senhores legislam videoarte para o futebol. Legislam tudo. E esquecem-se de dizer assim, vai haver eleições. Nós não sabíamos, já está programado. As eleições foram marcadas depois do calendário está feito. Quer dizer, como é que se pode atuar sem ser global? Nada do que se mexe aqui... tudo que se vai ter interferência no resto. Portanto, eu acho que é uma vergonha e acho que se não sabem planear, e repare, é várias situações, foi o Ciresp, foi não sei, é tudo em cima do joelho. Eu acho que é a altura das políticas, ou dos políticos, e atenção que nos políticos há tudo, há bons, maus e em todo lado, não é? Mas quer dizer, é uma altura crucial para eles, em vez de virem ao futebol só para ver se o clube foi favorecido ou não foi e serem vistos, aprenderem com a eficácia dos jogadores no campo, a tentar fazer o melhor possível, procurar aquilo que o Henrique, foi a primeira vez que citou um autor que é o Albert Camus, que dizia futebol é inteligência em movimento, há muitos anos num curso de treinadores. E realmente é isso, para perceberem como é que um jogador consegue descobrir o passe que ninguém vê que era possível, pôr a inteligência a funcionar. Estes senhores não sabem trabalhar bem. E repare, vamos agora fazer uma análise comparativa breve sobre futebol e política, uma visão estrutural. Onde é que se fala mais em corrupção? Em suspeições. Em nomeações e concursos viciados, como se fossem jogos viciados, em dívidas e impunidades, em erros sem responsabilização, em lobbies de investidores. Onde é que se fala mais? Nos vistos gold. Ou seja, meu Deus, eu acho que o futebol, eles tinham a aprender. Não façam isso, porque estão a criar uma guerra ridícula. Mesmo o anterior presidente, porque eu não vou comentar quem está agora, o anterior presidente da República foi eleito em 100 pessoas, 100 eleitores portugueses, só 22 escolheram o presidente. A democracia está a passar por uma fase complicada e se calhar era bom ler Aristóteles quando ele diz que o fim do homem é a felicidade, porque o discurso dele tem a noção de justo e injusto, de bem e de mal, do que se passa na comunidade. É isso que a política tem que fazer. Não é vir aqui, como eu vi nos debates que vocês organizaram, e as pessoas fogem às respostas, não dizem nada e depois querem ser eleitos só porque apareceram. Então mais valia dar cromos e fotografias. Portanto, eu acho que... deviam aprender mais com o futebol. Além de videoarte, propõe a caderneta de cromos para a política. É isso. Se calhar era melhor. São duas imagens fantásticas. E um candidato aqui. Não, eu não sou candidato. Eu não sou candidato a nenhuma eleição. Estou numa comissão de honra de um presidente que é a Freguesia de Paranhos, que é um homem fantástico, faz um trabalho fantástico. Não tem a ver nem com a identidade política nem nada, mas faz um trabalho fantástico, merece, porque não faz só agora, faz ao longo do ano inteiro. E, portanto, eu não estou, só estou numa comissão de honra, não estou nada disso. Fui convidado, mas não aceitei. Agora, a realidade é esta. Não se metam com o futebol. Não queiram atribuir os falhanços das abstenções ao futebol. O futebol não vai tirar nada a ninguém. Portanto, é uma questão de consciência e de motivação. Oh, Rui, olhamos para essa jornada e a pergunta que eu faço concretamente tem a ver com a mudança até do horário, nomeadamente do Sporting Porto, que aqui, olha-se e vê-se logo que é pela massa crítica dos adeptos poderem assistir ao jogo. Sim, tem. Mas, por exemplo, os jogadores do Futebol Clube do Porto não vão poder votar. Oh, Humberto, pior que isto que o professor está a dizer depois é a reação do futebol, que se devia ter colocado nesta posição que o professor Stiliano ainda agora falou, e mantido tudo aquilo que tinha feito, porque a abstenção não cresceu por causa do futebol, claro. O desinteresse das pessoas para a política não cresceu por causa do futebol, e o futebol depois disto, depois desta poeira no ar, dá o flanco, altera a hora do jogo, pior que isso, faz uma campanha democrata adepto. Mas o futebol tem que promover, e promover por reação, ainda se tivesse feito por proatividade, antes de tudo, claro. dizer assim, ok, eu sei que a malta vai pegar nisto porque vamos marcar jogos para o dia das eleições, então vamos já aqui antecipadamente fazer. Agora, por reação depois, vai dar o flanco a algo que não tem razão alguma? Claro.
que o país tinha que parar. Os centros comerciais fechar, os cinemas fecharem, não havia transmissões diretas de futebol, não dava o Barcelona, o Real Madrid, não dava nada, dava tudo em diferido no dia seguinte, punha-se uma mira de barras na televisão, ninguém tinha o que fazer, ia votar. Era obrigado, era empurrado para ir votar, porque não tinha nada que fazer. Enquanto ia, e estava na fila do liceu para ir votar, passava o tempo, podia ser que não chovesse. Quer dizer, eu acho que aqui depois ainda se juntou, e eu acho que não há que dar razão a isto, pelo menos é a minha opinião pessoal e apenas minha, vincula naturalmente aqui a minha, é coincidente com a do professor Cetiliano. Ainda vamos ouvir a do professor Henrique Calixto, mas não é seguramente, e ambos sabem isso, que não é seguramente pelo futebol, por haver jogos. Também estavas a falar dos jogadores de Porto que não vão votar, mas quantos é que são eleitores quantos é que os jogadores das equipas de futebol são eleitores em Portugal? 5%? Moram nas localidades, aqui até estamos a falar das autárquicas, não é? Estamos a falar, não é? Portanto, não é obviamente... Deixa-me só acrescentar uma coisa pequenina, é que os especialistas da Constituição dizem que não é legal. Não é legal porque o voto não é obrigatório. E, portanto, não se pode proibir quando o voto não é obrigatório. Portanto, isto é brincar, sem irem primeiro aos especialistas perguntar se podiam ou não fazer, eu acho que o Estado de Estado chuta muito contra a própria baliza. Eu creio que foi um bocadinho, eu vou dar aqui uma ideia fabulosa e de repente a ideia está a esvaziar, porque está a esvaziar mesmo a partir de alguns quadrantes políticos, ou seja, não teve sequer, não colheu sequer junto de tudo que são os quadrantes políticos, nem mesmo dentro do seu próprio quadrante político em termos de unanimidade. Não é? Foi feito. Isto nós temos que inserir esta medida não, esta tomada de posição, que ainda não é medida, mas esta intenção num quadro de quê? De combate à abstenção, não é? Claro. É perfeitamente ridículo, não é? Porque combate à abstenção não se faz proibindo o futebol, é montante, muito mais a montante. Claro. Nas escolas retirou-se a cadeira de educação cívica, não é? Agora querem com outro nome e tal. Retirou-se. Não há depois o exemplo da própria política em termos da credibilidade, as pessoas estão descontentes, e são casos que não estamos neste âmbito da discussão política, mas isso mesmo leva-nos a outra discussão. É fácil. A mim, o que me parece é que, pela experiência que tenho, o futebol foi tido por muitos como um veículo de alienação. Claro. E voltou, passado 40 anos, voltamos a ver que esta medida se insere-se num quadro de o futebol é aleatório. É alienatório. De alienação, de desvio comportamental das pessoas, de desvio das coisas importantes para as coisas menos importantes. Portanto, e voltamos a essa tese, não é? E porque é um fator de alienação do povo, vamos cortar o futebol e então vai toda a gente votar. Isto é ridículo. E mais ridículo é, vindo, pelo menos foi ele que deu a cara, não sei se foi o senhor que teve esta ilustre ideia, vindo de um secretário de Estado que, perante enormes problemas do desporto português... Não falou. Não fala. Não se ouve o senhor. E ouve-se aqui a dizer um disparate destes, não é? Porque, de facto, para mim, a única razão é uma razão histórica de que o futebol é alienação. E por isso vamos cortar o fator de alienação do povo e vai ficar tudo bem, não é? O futebol é o ópio do povo. É o ópio do povo. Tanto corta, eu cresci a ouvir isso, não é? Claro, não é? Pensava que isso já estava perfeitamente ultrapassado. Como é o ópio do povo, corta-se o ópio e vai-se recuperar. Quando o senhor que toma ópio tem problemas a montante que é preciso ver que, para resolver isto. Isto é ridículo, porventura nem vale a pena comentar. Sim. Não vale a pena comentar. E aqui há de sublinhar que há equipas que jogam quarta-feira, o caso do Sporting, por exemplo. Há equipas que jogam quinta-feira, o caso do Braga e do Vitória, e que não podem jogar segunda porque há as seleções. Portanto, nem sequer foi um capricho, foi uma necessidade de um calendário que já estava instituído. Uma semana depois, não há futebol. Ou melhor, não há futebol em Portugal. Sim, há seleções. Eu sou contra a da proibição estrita, a não serem casos muito drásticos, dramáticos e que violentam a sociedade. Agora, proibir isto, acho que é perfeitamente ridículo. Eu não encontro outra palavra. É ridículo, descabido, fora do tempo, descontextualizado. Não pode vir nunca. Pode vir de um senhor que não gosta do futebol. Ou que não sabe. Agora não pode vir de um secretário de Estado do Desporto. Desporto. De um secretário de Estado do Desporto assumir isto. Pode vir, há gente que não gosta. Sim, podia dizer ao tipo das finanças, diz lá tu que eu não posso dizer. Mas vindo daquele que tem que defender o desporto, É compreensível. está-lhe a colocar um rótulo de alienação. Quer dizer, isto é tão ridículo que até
A proposta nunca deveria ser apresentada por este senhor. Ele dá-se a este papel. Está a fazer harakiri ao próprio futebol, ao próprio desporto. O desporto é alienação. Mesmo o desporto profissional é alienação. Então combata os fatores desviantes, como por exemplo, como é que é possível irem 50 inegrumenos, esperar o Benfica já agora ao treino. Sim, como é que é possível? Claro. Isto são fatores de desvios comportamentais que o governo tem que tomar atitude. E é uma moda dos últimos anos. É uma moda e que ninguém toma medidas. Não é? Quer dizer, há gente que vive o futebol de uma certa loucura, mas tem que haver paragens, não é? Porque o seu telespectador que está a ouvir, se cometer um erro no seu trabalho e gostava de ser agredido no seu trabalho, verbal ou fisicamente, mas isto cabe na cabeça de alguém, não é? Claro. E perante isto, e outros problemas, por exemplo, saber que o desporto escolar tem ótimos profissionais, mas que precisa ter um plano reestruturante de apoio a esses profissionais que querem implementar o desporto escolar como a base do querer fazer desporto. Porque a universalidade passa pela escola, toda a gente passa pela escola. Saber que nós temos as jovens obesas com maior porcentagem de obesidade, dos 14 aos 16, está em Portugal, então é um risco de saúde pública, que o desporto tem que ser implementado noutros campos, como formação de caráter, esta noção higienista que o desporto é só para a saúde, não é verdade. Claro, não é? Portanto, este senhor, em vez de defender estes valores, vem dizer que o futebol é alienação, portanto corta-se com o ópio. Falamos já agora então da Liga dos Campeões, estamos nos últimos 10 minutos do programa. Rui Cerqueira, é logo antes das eleições, portanto não é período de reflexão nenhum. O Porto joga no Mónaco, diante da equipa do Leonardo Jardim, de Falcão, de João Moutinho, depois do jogo com o Besiktas, que recebe o Leipzig. O Sérgio Conceição disse que acreditava que a equipa tinha capacidade de ir buscar pontos a outros sítios. Este pode ser o primeiro sítio? Este é o grupo em que eu não vejo nenhuma equipa que não seja capaz de conquistar pontos no seu próprio campo ou no campo do adversário. Eu vejo o Porto capaz de ganhar no Mónaco, como vejo o Besiktas capaz de ganhar no Leipzig, como vejo o Leipzig capaz de ganhar no Dragão, como o Besiktas ganhou no Dragão, e portanto aqui, ou de empatar, portanto, e o Sérgio tinha falado logo disso, e quando saiu o sorteio percebeu-se logo que pela distribuição, há aqui equipas que são claramente, quase todas, eu diria que são quase todas de pote 2. Umas 3-2, outras 2-1, digamos assim, mas são quase todas, em termos de qualidade, de pote 2. E, portanto, mas por contingências dos próprios países, das classificações acabaram, e pelas participações anteriores nas competições europeias, acabaram por ficar distribuídas em 4 potes diferentes. Eu não gosto da palavra pote, vamos dizer taças. Mas... E, portanto, não me admiraria nada, tal como disse o professor Henrique Calisto, que o Futebol Clube Porto chegue ao Mónaco e ganhe. Obviamente tem pela frente, para mim, um dos melhores avançados, que estando bem, que é o Falcão, que voltou a fazer gols, está outra vez a fazer gols. É inacreditável, é o melhor jogador que eu vi, a par do Fernando Gomes, no ponto de contacto com a bola, atendendo a que ambos têm 1,74 m, 1,75 m, não são nenhuns portentos físicos, e pelo menos em termos de altura, é incrível. Aliás, eu creio que ele tem muitas parecenças com o Fernando Gomes nisso, na forma como joga. O Gomes ainda era mais jogador, mas na forma como finaliza, a forma com o ponto de contacto com a bola, como ele encontra sempre de cabeça, como faz um movimento atrás, se for de calcanhar é de calcanhar, e portanto esse para além, isto obviamente, para além do valor da equipa do Mónaco, o Leonardo perdeu nos jogadores, está ali a reconstruir outra vez um bocadinho a equipa, a reconstruir muito a partir dos jogadores que eram suplentes ou menos utilizados, que agora são mais utilizados, mas que têm, ainda assim manteve ali um núcleo de grande valor, mas perfeitamente, eu creio também, de acordo, perfeitamente acessível ao Futebol Clube do Porto, e portanto, eu até te vou dizer, não creio, inclusive depois, dependendo do que o jogo der, que um empate até possa ser um mau resultado para o Futebol Clube do Porto, que no ano passado, ao fim de 2 jogos, tinha um ponto, num calendário semelhante a este, a fechar em casa para decidir em casa, portanto, creio que perder é que pode comprometer completamente, dependendo também do que acontecer no outro, imaginando o Besiktas que joga em casa possa ganhar e de repente uma equipa possa ali disparar. Vamos ver, mas eu creio que sim, que eu estou convencido que o Futebol Clube do Porto não vai perder no Mónaco,
muito embora este Mónaco está outra vez em retoma aqui depois daquele 4-0, que podia parecer que a equipa vinha por ali abaixo no campeonato, acabou por empatar com o Leipzig e agora voltar a ganhar para o campeonato, precisamente com o Radamel Falcão em grande. Sporting, Barcelona e Basileia, Benfica. E olhando naquela perspectiva de 3 jogos que tu fazias referência desde esta jornada até ao Sporting Porto, até que ponto é que isto pode ser ou não? Olha, o Barcelona cínico, eu creio o Barcelona mais cínico dos últimos anos. Ainda ontem, em determinada altura, o Barcelona tinha 4 remates, o Eibar 8 e estava 3-0, 2-0. Portanto, um Barcelona com o Messi, outra vez estratosférico, já tem 9 golos só na Liga Espanhola. E portanto, difícil para o Sporting e aqui o primeiro teste grande, esta sequência do Sporting tem sido brilhante em termos de competições nacionais e competições europeias, nomeadamente, quando em competições nacionais digo nomeadamente o campeonato. E ponho um bocadinho de lado a Taça da Liga, que é sempre aqui uma competição à parte. Quanto ao Benfica, tal como ao Futebol Clube Porto, pode ir buscar pontos e deve ir buscar pontos ao Basileia. Eu diria que tem maior responsabilidade o Benfica de ir buscar pontos ao Basileia do que o próprio Futebol Clube Porto ao Mónaco, pela qualidade pela comparativa das duas equipas. Creio que este é o jogo em que o Benfica ou recupera ou então aí se perde com o Basileia, que me parece à partida a equipa com menos valor do grupo, então aí pode comprometer definitivamente a sua presença na Liga dos Campeões. Creio que também que o Benfica não vai perder no Basileia, pese embora o momento que está a atravessar menos bom e as debilidades que já se falou, não creio, apesar de tudo, que vá ficar fora nesta altura da Liga dos Campeões, sendo que em relação ao Sporting Barcelona, deixa-me dizer, é grande a expectativa que eu tenho para ver o que é que o Sporting pode fazer ao Barcelona, porque eu acho que um Sporting bom, Sporting bem, pode surpreender o Barcelona em Alvalade. Mais difícil quando for à Catalunha, pode surpreender o Barcelona em Alvalade, mas este Barcelona cínico como está, mais do que nas outras épocas, é aqui uma dúvida o que é que irá fazer em Alvalade. Se calhar não vai ser o tic-tac do passado, mas pode ser uma equipa que quando lá for seja tipo predador. É por isso, Aníbal, uma jornada tripla esta para as equipas portuguesas? Sim, eu concordo. Aliás, está quase tudo dito. Quer dizer, eu acho que o Sporting tem qualidade para mostrar que é grande. O desafio é ótimo e eu acho que, apesar do Barcelona ser fantástico, uma equipa está outra vez a jogar muito bem, mas o Sporting tem jogadores e tem realmente 2 ou 3 jogadores que marcam a diferença e que podem estar a inspirar. É um problema também de inspiração. A qualidade está lá, o trabalho está lá, mas é um problema de inspiração e eu acredito no Sporting também. Em relação ao Benfica, penso dos 3, não há facilidade para ninguém, mas é aquele que poderá mais rapidamente fazer pontos em Basileia. O Benfica tem que reconverter o chip e pôr aquela gente a pensar de outra maneira e corrigir, porque assim vai ser difícil. Se conseguir, e nenhuma equipa, não há nenhuma equipa que não passe uma fase menos boa e depois não recupere. Isto é inevitável. Agora tem que realmente recuperar o mais rapidamente possível, porque o Basileia, eu acho que está ao nível do Benfica. O Porto, como diz o Rui, Mónaco é sempre Mónaco. Eu também acredito que seja muito equilíbrio, mas o Porto tem que estar também como o Sporting, inspiradíssimo, com qualidade, controlar o jogo. É muito difícil a tarefa, mas não é impossível. Falei de Falcão, mas justiça ao João Moutinho, depois de uma época em que fez mais a parte final da época, mais vezes a titular, e na seleção, outra vez... E na seleção, fantástico. Portanto, aqui é um problema de equilíbrio e de inspiração e de tranquilidade dos jogadores. É preciso ver que o Sérgio diz, e se calhar com razão, que a primeira prioridade do campeonato, porque é uma equipa jovem, que o Alex Telles ano passado fez a primeira vez jogos na Liga dos Campeões, não é? Portanto, é uma equipa ainda jovem, mas era útil, e para nós era muito bom, se eles conseguissem equilibrar e fazer a surpresa. Pelo menos o ponto já não era mau. Henrique. Jogo mais fácil do Sporting. Não tem expectativa, menos responsabilidades. Aquilo vai jogar tranquilo, motivado, jogar contra o Barcelona é sempre uma motivação extra, estádio cheio, joga em casa, festa. E o Barcelona vem de aplicar goleadas mais um póquer para o Messi, mas também ele sofreu muitas bolas ao posto, 3 ou 4, portanto, atenção. E eu acredito que o Sporting possa fazer qualquer coisa, alguma coisa bonita, porque o Sporting está a jogar bem, tem uma equipa compacta. Não sei se vai jogar em contra-ataque, se vai continuar a jogar com o Dubia em vez do Bas Dost. Pode ser uma solução, tem algumas soluções. Agora penso que maior responsabilidade é de facto o Benfica, porque é aquele que teoricamente tem mais hipóteses de conquistar pontos. Isto como o Rui diz, se perder este jogo
porventura será definitivamente arredado da qualificação para a fase seguinte e restar-lhe-á lutar pela Liga Europa. O Porto, já disse há pouco, o Porto é uma equipa que é sólida, que também eu acho que o Porto joga melhor em contra-ataque. Acho que com o Marega, com o Abubacar, com o Brahimi, que são jogadores que são muito rápidos, que vão para as jogadas individuais. Acho que o Porto... E o Sérgio conhece muito bem o Mónaco, melhor do que ninguém também. Do que ninguém, esteve lá em França a jogar com eles. E ele fez essa referência a quando sorteio, que era uma equipa que conhecia e um futebol que conhecia. Claro, e conhece o ambiente, conhece tudo, não é? Portanto, jogar em França para ele é normal, porque esteve um ano inteiro ali. Agora, a mim parece-me que o Porto terá mais vantagem a jogar fora neste momento do que jogar em casa. Porque toda a estrutura e todo o sistema, todo o modelo de jogo é das transições para o ataque rápido. Raramente o Porto entra em posse, pela posse, e dá um espírito de iniciativa muito grande aos jogadores com estas características de recuperação-ataque, não há quase posse. O Porto faz posse quando vê que é necessário pôr água na fervura do jogo e controlar o jogo. Portanto, eu gosto destes treinadores, gosto desta filosofia de jogo, mas esta filosofia de jogo determina que em casa fora estejamos muito mais à vontade. E, nomeadamente, com equipas fortes, como é o Mónaco. Não é? Claro, o Mónaco é uma equipa fortíssima e, portanto, tem pergaminhos. Não é? Era aquilo que eu dizia há pouco. Braga e Rio Ave, que eram os adversários provavelmente mais fortes, até em termos ofensivos, foram aqueles que menos ocasiões tiveram contra o Porto, na condição de visitados. Porque o Porto, acho que tem essas características. O Porto pode ter alguns problemas em equipas que jogam muito fechadas e que abdicam quase, só utilizam o contra-ataque esporadicamente, que não tentem equilibrar o jogo, mas que joguem predominantemente em termos defensivos. Aí pode ter alguns problemas, porque não há espaços para a criação destes homens. Marega não é um homem de drible curto, é um homem de espaços. Claro. O próprio Abubacar não é um homem de drible curto, não é? Claro. E isso pode criar problemas. Por isso eu acredito que o Porto pode, de facto, fazer um bom resultado, porque é uma equipa talhada para isso. Benfica. Foi aquilo que já disse. Não vamos ter tempo para falar dos árbitros, mas quero uma palavra muito curta sobre esta nomeação de Fernando Gomes para vice-presidente, nomeado por Ceferin, presidente da UEFA, para ocupar o cargo de vice-presidente da FIFA como representante do organismo do futebol europeu. É mais uma vitória do dirigismo português? Eu não diria que isto é tão importante como a eleição do António Guterres, né? Que já ouvi isso, ridículo, profundamente ridículo, não é? Não diria isso. Não, se o senhor lá do Benfica, que foi para a união das ligas profissionais, é comparável com o Guterres, e este vai ser comparado com a eleição do Papa. Só pode ser, não é? Não, acho que isto é antecâmara de uma nova vida para o Fernando Gomes, mais tarde ou mais cedo. É estar na FIFA ou na UEFA, um cargo de grande responsabilidade. Por isso, obviamente que é prestigiante para o futebol português, é prestigiante para ele próprio, é prestigiante para a Federação Portuguesa, como entidade que tem grande responsabilidade nos êxitos do futebol português, nomeadamente, ou exclusivamente, eu não digo nomeadamente, digo exclusivamente em termos das seleções, porque muito do valor do futebol português deve-se aos clubes grandes, que estão na nossa representação internacional, e aos clubes pequenos, cuja federação deve olhar mais para que estes clubes pequenos sejam os grandes criadores da nossa formação. Claro. Penso que haverá muito poucos jogadores formados unicamente nos três grandes. Tem sempre raiz em pequenos clubes, claro, que depois os detecta no scouting e os leva para lá. Portanto, acho que é bom para o futebol português, mas acho que vai ser o patamar seguinte, e penso que a curto ou a médio prazo de Fernando Gomes. É um prestígio para Portugal. O Fernando Gomes ir para um cargo desse é sempre prestigiante para todos nós. O futebol português é fundamental. Portanto, os meus parabéns ao Fernando, ele merece. Gostava também de deixar parabéns à Seleção Nacional de Ténis de Mesa, que foi vice-campeã e passou despercebido, e portanto também merece, que é um título também para Portugal. Aqui no Porto Canal falamos disso. Rui? Não, a palavra prestígio creio que é aquela que tem que ser comum a todos, o prestígio para o futebol português, para o próprio, naturalmente, Fernando Gomes.
Acima de tudo, é deixar esta questão. Se exportamos jogadores ao mais alto nível para o Real Madrid, para o Barcelona, se exportamos treinadores ao mais alto nível, porque é que não havemos? E já exportamos dirigentes ao mais alto nível para clubes e agora também para os organismos internacionais como a UEFA e a FIFA. Portanto, nada de extraordinário, é só mais um patamar do futebol português, quando digo só, e entre aspas, porque o futebol é do melhor que há em Portugal, apesar de todas as reticências também que lhe coloco. E vamos continuar também a olhar assim aqui nas 4 linhas semanalmente. Agradeço ao Rui Cerqueira, também ao Henrique Calixto e ao Nível Siciliano, e assim que esteve em casa. Nós estamos de regresso na próxima semana com mais futebol, mais nas 4 linhas. Continue na nossa companhia.